Bom dia Sabrina Lopes, Jailane, como é que é? Saiu o nome, desculpa. Tudo bem. Bem, pessoal, nós tivemos um encontro no semana anterior, senhor Arthur Chaves, e esse encontro tratamos sobre as condições que levaram Portugal a ser o pioneiro na expansão marítima. Inclusive, eu encaminhei para vocês um slide, né? Mas eu dei lá um upgrade nesse slide e vou reencaminhá-lo para vocês, tá certo? Senhor Derek de Deus e os demais. Então, vamos lá. Eu destaquei para vocês que, por exemplo, Portugal, pela sua própria localização geográfica, teve muitas, digamos, teve privilégios, né? E dentre eles, vamos aqui. Por que Portugal acabou, então, se destacando como pioneiro nessa expansão? Nós falamos das condições e, como eu disse, coloquei a seguinte situação. Olha, não existia Portugal até a Guerra de Reconquista, o Cruzado Ocidental. Portugal ele é fruto das disputas entre cristãos, aparece na legenda, versus muçulmano. Tinha um condadozinho com esse nome, Condado Portugalense, e este Condado Portugalense ele foi cedido a um rei, a um nobre francês chamado Henrique de Borgonha. E lá no século XII, um filho dele, filho do Henrique de Borgonha, foi quem proclamou a independência de Portugal frente ao reino de... Então, século XII, por isso se fala que Portugal ele foi centralizado precocemente, isso é muito cedo, porque no século XII a Europa no todo ainda vivia o que se chama de feudalismo. E em pleno feudalismo já surgia aí um Estado nacional, que era o Estado português, tá bem? Este Estado português que surge aí, ele ainda não vai promover a expansão marítima. Esse Estado que surge aí é um Estado onde os reis têm como característica a ligação com a agricultura. Então, os reis eram chamados, inclusive, de reis agricultores, tá bem? Então, essa primeira família de reis que governa Portugal é a chamada dinastia de Borgonha, família Borgonha, ok? Portugal, ao longo de sua história, teve 3 dinastias. A dinastia de Borgonha, a dinastia de Avis e a dinastia de Bragança. Aliás, foi esta dinastia de Bragança cujo rei Dom João VI, que chegou ao Brasil como regente, depois tornou-se rei, veio para o Brasil no começo do século XIX. Tem uma obra da história brasileira que trata muito bem disso. Eu acho que vocês já ouviram falar da trilogia escrita por um jornalista, porém com muita qualidade as obras dele, que foram os livros 1808, 1822, 1889. Então, se você ainda não leu nenhum deles, sugiro que você comece a fazê-lo. O 1808 trata justamente da vinda da família real para o Brasil. O 1822 aborda o contexto do processo de independência do Brasil, inclusive com um capítulo especial sobre um episódio que ocorreu no Piauí, que foi a Batalha do Genipapo. Okay? E o 89 é o livro que aborda justamente todo o processo da chamada do declínio do Império, do Segundo Reinado, a emergência do novo regime de governo do Brasil, que é o tal regime republicano. Tá bem? E nós vamos estudar todas essas fases. Já estamos estudando aí a primeira, o que antecedeu essa vinda da família real, que será o período colonial. Bom, então, a partir daí, dessa centralização de poder, você já pode falar de Estado português. Acontece que Portugal só terá seu poder estruturado, consolidado, no século XV. No século XV, o que aconteceu? Um evento que ficou conhecido como Revolução de Avis, ou Revolução de Aves. O que houve? O último rei da dinastia de Borgonha era um cara chamado Dom Fernando, temido por todos, amado pelas mulheres. Ou melhor,
amado pelas mulheres, temido por todos, inclusive as mulheres. Era um cara que, quando ele estava muito feliz, ele matava alguns amigos. Só para você ter aí uma dimensão, então, de quem era esse Dom Fernando. Ele morreu, e aí ele não deixou um sucessor, mas ele tinha uma filha que era casada com um rei de Castela. Caso a filha dele assumisse, herdasse o poder em Portugal, Portugal ficaria submisso a Castela e perderia sua autonomia. O que houve então? Burguesia e povo portugueses se uniram e encontraram um filho bastardo do rei, o Dom João Mestre de Aves, e o puseram no poder, né, derrotando, vencendo essa tentativa de Castela de subverter Portugal. É por isso que, a partir daí, começa uma nova fase, uma nova família assume o poder em Portugal, que é a família de Aves. São estes reis comerciantes que irão financiar o processo de expansão marítima promovido pelos portugueses. Ok? Então, por isso, a partir daí, nós podemos falar de Portugal. Olha aqui o Portugal pequenininho, mas estrategicamente localizado, pois ele era margeado pelo Atlântico, que facilitou relações históricas com a Inglaterra, veremos isso depois, muito próximo aqui do Mediterrâneo, e isso aqui tudo, temos inclusive o estreito aqui de Gibraltar, aí ficou o estreito de Gibraltar. Este é o trecho oceânico mais movimentado do world até hoje. E então toda digamos assim, uma mentalidade mercantil se desenvolveu em Portugal muito cedo. Eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês como é que um pequenininho território desse se transformou no primeiro império colonial moderno, seguido a posteriori pela Espanha. Então, eu vou elencar os fatores. O primeiro deles, a centralização precoce do poder político. Um outro fator, a aliança rei-burguesia. Um outro fator, a posição geográfica, que aparece aqui para vocês. Um outro fator é o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico em Portugal ele foi muito cedo também e se deu justamente a partir da escola de Sagres. Então, você tem um conjunto de fatores que, somados, dão a Portugal essa condição de ser o pioneiro do processo de expansão. Professor, haveria outros fatores? Sim, o próprio espírito aventureiro, o espírito aventureiro, a busca pelo paraíso terrestre. Me lembra qual foi esse filme que eu sugeri no último encontro, por favor?
Olá, pessoal, mais uma vez, estamos com dificuldade aí na conexão, choveu bastante, está oscilando muito, até por também queda na energia, mas estamos de volta. Consegue me ouvir bem, por favor? E aí? Ok, ok, obrigado então pela devolutiva, tudo certo, vamos ver aqui de novo. Um instante, por favor. E eu falei muita coisa aí só para mim mesmo. Voltou sem o grilo. Eu acho que era o grilo que estava atrapalhando. Viu? Bom, mas eu dizia, pessoal, vocês ouviram parte daquela explanação sobre português, como é que ele surgiu da Guerra de Reconquista. No século XII, houve essa a independência de Portugal e a consequente centralização de poder. E, a partir daí, pode-se falar na existência do Estado português. Eu acredito que essa parte aqui foi quando caiu o sinal. Pois bem, Portugal é o primeiro Estado nacional moderno europeu. Portugal foi o primeiro a reunir condições para promover as grandes navegações. Por exemplo, se for para elencar os fatores, quais devo destacar? Primeiro, o centralismo político, né? Portugal foi o primeiro Estado nacional moderno, foi o primeiro onde o rei tinha poderes plenos. Né? Havia outros reis na Europa, mas com poderes bastante simbólicos. Okay? Outro fator decisivo para o expansionismo português, a localização geográfica. Portugal está aqui margeado pelo Atlântico, muito próximo também do Mediterrâneo. Inclusive, tem um estreito aqui, chamado Estreito de Gibraltar, que é o trecho mais movimentado, né, dos oceanos, isso até hoje. Então, aqui havia toda uma mentalidade mercantil. Um outro fator, o fator tecnológico. Portugal tinha uma escola chamada Escola de Sagres. É verdade que alguns historiadores questionam a existência da Escola de Sagres, mas não questionam um fato, que os portugueses promoveram, pelo menos, intercâmbio entre pessoas que tinham o domínio da arte de navegar, que tinham alguma informação sobre a arte da navegação. Okay? Outros fatores que eu posso destacar, além da posição geográfica, a busca por metais preciosos, busca por mão de obra, e nós vamos ver, perdão, que Portugal vai encontrar essa mão de obra no território africano. Portugal vai criar, inclusive, o que se chama de uma intensificação do comércio de escravos. Nós vamos estudar isso mais à frente, sobre o tráfico negreiro, os escravos que foram trazidos aqui da África para o Brasil. Para você ter uma ideia, ao longo da Idade Moderna, 16 milhões de africanos foram extraídos das diferentes partes do continente, principalmente de Angola. E desses 16 milhões, vamos lá, 40% deles vieram para o Brasil. O que nós temos? A maior concentração, Bahia, Pernambuco, com açúcar, depois as Minas Gerais com ouro e mais à frente Rio, São Paulo com café. Então nós temos aí esses principais pontos de recepção. Um outro fator que eu posso destacar também, ainda para o pioneirismo português, é a expansão cristã. Os estados ibéricos, Portugal e depois Espanha, eles são estados que nascem com as bênçãos da Igreja Católica. Então, a expansão cristã era parte desse projeto. Quando você leu a carta de Pero Vaz de Caminha, se não leu, devia ter lido, a primeira sugestão que ele faz ao rei de Portugal, qual é? Veja só, primeira sugestão, ou, se não é possível colonizar agora, porque não há riquezas concretas, que os portugueses, ao menos, fizessem o seguinte, uma pousada no Brasil e que trouxesse religiosos para salvar os povos aqui encontrados, que eram vistos como povos inocentes, né? Algumas, inclusive, algumas pessoas descritas como criaturas bestiais. Bem, então, aliança rei-burguesia. Por que eu estou falando isso? Exibindo o mapa para vocês. Porque ilustra melhor, porque esses fatores estão aí no slide. Olha aí, quando eu falo aqui da
desses fatores que eu citei há pouco, eles se encontram aqui, ó. Fatores relacionados ao pioneirismo português e espanhol, mas especificamente português. O Estado, centralização precoce, que surge no século XII e consolida-se com a Revolução de Avis no século XIV, uma burguesia pujante, forte, a tecnologia com a Escola de Sagres, aí vem novas embarcações. Né? Para se ter uma ideia, as embarcações que eram utilizadas no Atlântico eram quase três vezes maiores do que aquelas utilizadas, por exemplo, no Mediterrâneo. No Mediterrâneo, utilizava-se embarcações pequenas, chamadas galeras. Aqui no Atlântico, as embarcações serão as famosas caravelas. Olha lá o Vascão da Gama com as caravelas. Quando você estudou História da América, América Espanhola, você estuda que o Cristóvão Colombo chegou à América com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. Bem? Então, as caravelas eram um transporte maiores, davam mais autonomia. Essas caravelas também utilizavam-se o quê? Para nas laterais, colocavam-se canhões, porque qual era o grande temor? Era navegar e simplesmente não e se deparar com os monstros marinhos, que nas mentes europeias, esses monstros habitavam os mares, tipo serpentes incomensuráveis, tipo peixes carnívoros voadores. Deixa eu ver se eu coloquei um mapa aqui que simboliza a existência desses peixes carnívoros. Está aqui, ó. Imagine só. Olha o que acontece. Esse aqui é um peixe carnívoro voador. Então, imagine isso aqui. Que criatura é essa? Nem sabia. Então, você tem que navegar com os perigos reais e ainda os perigos imaginários. Imagine quando eles se deparavam com a baleia, por exemplo. Então, havia toda uma questão também mental envolvida nessa questão da expansão. E aí você pode perguntar, se era tão difícil navegar, se haveria esses perigos, a possibilidade da Terra ser o que plana, então, por que navegar? Aí entra uma coisa chamada necessidade, em primeiro lugar, e aliado-se a isso, a busca por riquezas, acreditava-se também na existência de um paraíso terrestre. Então, os perigos eram, ao mesmo tempo, um obstáculo, mas também um estímulo para se chegar a essas riquezas. Por isso que eu coloquei aqui para vocês o nome de um grande aventureiro, um italiano, que foi destaque nessas narrativas sobre a existência de um paraíso terrestre, que é um cidadão chamado Marco Polo. Tem filmes, tem livros, séries sobre Marco Polo, e vai contar o que esse italiano, quais as influências das narrativas de Marco Polo no contexto do que antecedeu as grandes navegações. Pessoal, me responda, por favor. Nós vamos ter essas aulas, são conjugadas ou é só a primeira aula, por favor? Não está ainda bem delineado. Me respondam, por gentileza. Quem pode, por favor? Nós temos 2 aulas seguidas ou apenas são 2? Obrigado, Juan Pablo. Nelson Nunes. Obrigado, moderador Didácio. E o Nelson Nunes aí, nosso parente. Muito bem. Vinícius Lopes também traz essa informação. Só tenho a agradecer a vocês. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Voltemos. Então, dizia aí, são os fatores, de modo. Daqui a pouco nós vamos comentar questões. Estou com uma lista de questões aí também. E vamos tratar com vocês. Qual era a preocupação dos portugueses? Qual era o propósito dele? Alguém pode responder aí no chat? Todo esse conjunto de ações, formação do Estado, qual era digamos assim, o propósito? O que é que eles planejavam? Eles queriam o quê, os portugueses? Reuniram todas essas condições para fazer o quê? Alguém pode fazer a devolutiva aí? O que pretendiam os portugueses? Criar uma rota de comércio para chegar mais fácil nas Índias. Rapaz, esse cara deve fazer inscrição na Olimpíada de História. Meu grande amigo. Uma rota de comércio? Sim. O que estava ocorrendo? Muito obrigado, querido amigo. O que estava acontecendo? A Europa, olha a situação aqui, melhor ilustrando no mapa.
parte aqui, o Mediterrâneo, estava dominado pelos venezianos, né, italianos, venezianos e os árabes. Então havia uma espécie de monopólio árabe-veneziano do mar Mediterrâneo. Não tinha como os portugueses navegar por ali para chegar onde? As Índias, terra das especiarias. Então, você disse muito bem, a alternativa encontrada pelos portugueses foi um novo caminho, uma nova rota. A essa nova rota, a esse novo caminho, chamou-se de périplo africano. Então, na prática, o que significava isso? Navegar contornando a costa da África, superando todos os seus obstáculos, para chegar às Índias. Este foi um processo que durou quase um século. Para se ter uma ideia, a primeira conquista dos portugueses aparece aí, foi a conquista de Ceuta. E o que era Ceuta? Um entreposto comercial árabe, né, localizado no norte da África, uma cidadela. O que foi encontrado em Ceuta foi suficiente para financiar, inclusive, novas viagens. Vamos ver se tem Ceuta aqui mais destacado. Eu acredito que sim, de você. Aqui, ó. Ceuta, localizada no norte da África, esse entreposto comercial. E aí, então, primeira conquista, 1415. Veja como foi demorado esse processo. A primeira conquista se deu em 1415 e veja, eles só vão conquistar, chegar às Índias, evidentemente, no final do 15, 1498. Então, uma série de obstáculos tiveram que ser superados. Outras conquistas também aparecem nesse mapa. Por exemplo, conquista da Ilha da Madeira, quando passar essa pandemia e tivermos essa vacinação massificada, nós vamos à Ilha da Madeira, visitar a cidade de Funchal, que é a sua capital. Depois nós iremos aos Açores, Cabo Verde. Estes pontos aí conquistados, arquipélagos, ilhas, os portugueses também acabaram adotando o quê? Sistema de capitanias hereditárias, começaram a cultivar cana-de-açúcar, e tudo isso depois foi utilizado no Brasil, por exemplo. Mas vale destacar que era muito complicado navegar, pelas limitações, né, técnicas e também pelos temores. Tanto que no norte da África tinha um cabo chamado Cabo Bojador. Era uma região de difícil navegação, né? O mar muito agitado, e eles, portugueses, muitas embarcações foram até ali e ali mesmo ficaram. Então, você deve ter lido no Fernando Pessoa, no poema Mensagem, um trecho que diz assim: quem quer ir além do bojador tem que ir além da dor. Então já se admitia as dificuldades de se navegar, mas era preciso superar. Daí vem a ideia de que navegar é preciso. Tudo bem? Bom, aí eles vão conquistando uma série de territórios no interior da África e com isso já vão dando início à exploração também dessas regiões. Aí vai descendo no sul da África, onde eu quero levá-los também, a cidade do Cabo, África do Sul. É uma cidade muito indicada, muito visitada em tempos normais para a prática de esportes radicais. Bem? Mas veja, foi o ponto mais difícil a ser superado. Foi um cabo que era chamado tenebrosamente de Cabo das Tormentas. E aqui na legenda aparece esse Cabo das Tormentas, superação dele se deu sob o comando do navegador Bartolomeu Dias. Então era muito difícil. Por quê? Por conta dos paredões rochosos do Cabo das Tormentas. Você já viu o Cabo das Tormentas? Ou não? Bom, vamos ver se eu trouxe ele aqui para vocês. Olha aí, é isso aí que era o tal, que era não, que é o Cabo das Tormentas, esses paredões rochosos aqui de difícil navegação. Mas aí o Bartolomeu Dias conseguiu contornar o Cabo das Tormentas e aí abriu passagem para outros viajantes, como o próprio Vasco da Gama. Lembrando que, a partir daí também, eles vão mudar o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Afinal, navegar era preciso. Então, o Vasco da Gama, em 1498, ele chegou à cidade de Calicut, na Índia. Calicut. A partir daí, temos até aqui a galinha de Calcutá, né?
que aqui no Brasil chamam caracutá, dá uma denominação popular, mas é galinha vinda do Oriente. E o que ocorre? Essa cidade, né, possibilitou um grande acúmulo de riqueza. Só para você ter uma ideia, a viagem do Vasco da Gama, tá aqui, cadê você? A viagem do Vasco da Gama ela resultou em 6.000% de lucros. 6.000% de lucros. Aparece aqui. Será que perdemos a conexão? Tá tudo bem, pessoal? Estamos conectados, tá tudo direitinho? Estão me ouvindo, por favor? Tendo aqui uma pequena oscilação. Se estiverem me ouvindo, só confirme, por favor. Sim, sim, sim. Muito obrigado, Brasil. Aymar Oliveira, Bárbara Alves, Madalena Silva, Roberta Carliane, Giovana Dias. Isso aí. E o Brasil. Voltemos então. Então, valeu, Vinícius Lopes. Isso aí, cara. Ou então, Pascal da Gama, 6.000% de lucros. Foi em função dessa alta lucratividade, né, e Portugal, então, incentivou, organizou mais uma expedição, a expedição de Cabral, e parte de Portugal já depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas, que eu vou já explicar ali. Então, o que acontece? Cabral vai para as Índias também com esse propósito. Qual? Buscar riquezas. Especiarias. Quando se fala aqui de especiarias, eram muitos produtos. Por exemplo, perfumes, porcelanas, tapetes e principalmente os temperos culinários. O mais valioso, o mais atrativo dele, pimenta do reino. Muito cara. E esse produto era revendido na Europa por um preço até 100 vezes superior ao que era comprado aqui no Oriente. Quando se fala também de Índia, não é só o país hoje Índia. De um modo geral, a Ásia, né? Boa parte da Ásia tinha essa questão dessa atividade comercial, né, com as especiarias. Então, o Cabral também vai às Índias, só que aí entra o Brasil, porque na sua viagem para as Índias, ele deu uma passadinha aqui no Brasil, aportou, teve algum tempo no Brasil, é a partir daí que o Vasco da Gama vai narrar essa chegada dos portugueses aqui. A pergunta que se faz e se diz é o seguinte, por que Cabral veio ao Brasil? Os portugueses já sabiam da existência do Brasil? Ou eles chegaram aqui de forma ocasional? Eles não tinham intenção, apenas estavam... Bom, tem uma narrativa que diz assim, que o Vasco da Gama, quando ele voltava para Portugal, ele disse para Cabral, lá em Portugal, disse, olha, Cabral, eu avistei pássaros voando a oeste. A oeste está a América. Então, se haveria pássaros voando a oeste, era um sinal da existência de quê? De terras. Então, haveria terras a oeste. Cabral, então, teve essa curiosidade de averiguar se havia essas terras e chegou ao Brasil? É uma possibilidade. A outra, chegando ao Brasil em 1500, porque os portugueses não iniciaram logo a colonização do Brasil? Aí entra as narrativas, mais uma vez, de Vasco, de Pero Vaz de Caminha. As narrativas de Pero Vaz davam conta que não havia riquezas concretas no Brasil. Não foi encontrado metais preciosos, não foi encontrado agricultura exportável, não foram encontradas também especiarias. Por isso que ele sugere ao rei de Portugal, Dom Manuel, que ele atue de dois modos. Primeiro, fazendo uma pousada aqui no Brasil para facilitar essas viagens, Europa, Brasil, Índias, Índia, Brasil, Europa. A outra era uma intervenção no sentido de salvar essa população. E salvar com quê? Salvar com ação espiritual, trazer religiosos para, evidentemente, possibilitar a salvação dos povos locais. Ok? Está na carta de Pero Vaz. Cláudio Nunes, mas tem isso escrito? Ou você vai falar isso só assim no mapa para nós? Está bem aqui, Brasil. Você já tem isso. Ó. Período pré-colonial. Aqui, para facilitar para vocês. Olha aí. Período pré-colonial, ausência de sinais de riquezas concretas, que seriam metais preciosos, seria as especiarias, eram povos que não produziam excedentes. Aqui o povo mais evoluído fazia roça.
Estamos no tempo da roça, aqui no Piauí, Maranhão, que é período de chuvas. Estava sem chover, agora voltou a chover. Alegria, dizia Luiz Gonzaga, o homem alegre, mais alegre é a natureza quando chove. Que coisa fantástica, pois os índios já faziam roça há mais de 1.300 anos, ok? A indiferença portuguesa é uma característica desse período da história brasileira. Por que isso? Porque eles não vão encontrar. Veja, a política era o mercantilismo. E o que é que previa esse mercantilismo? O que é que ele buscava? O mercantilismo buscava, evidentemente, riquezas, riquezas concretas, lucro. Se não tem lucratividade, a terra deixa de ser um atrativo para eles. Essa é a ideia. Bem, eles então vão continuar o comércio oriental de especiarias e o Brasil vai ficando à margem. E por que, que o Brasil ficou à margem? Repito, não encontram riquezas concretas. Então, esse é o período da história do Brasil, chamado de período pré-colonial. Quem achou isso interessante? Que Portugal só fez aqui o entreposto. Quem achou isso muito legal foram os franceses. Então, a presença francesa foi constante no Brasil. Primeiro, porque ele não aceitava o Tratado de Tordesilhas. O rei da França, o Francisco I, chegou a questionar: vem cá, portugueses e espanhóis, existe o testamento de Adão e Eva que assegura essas terras para vocês? Ninguém tinha. Então, como é que nós vamos respeitar? Quem disse que vocês são donos dessas terras? Então, os franceses tiveram com muita frequência no Brasil nessa fase aí da pré-colônia, muito presente, explorando pau-brasil, mantendo relações, inclusive, com algumas tribos locais. Isso fez com que os franceses tivessem, então, uma presença bem relativa. Hoje era para estarmos falando francês fluentemente, até porque os franceses não estiveram aqui só na pré-colônia. Os franceses também, eles atuaram aqui tentando fundar uma colônia mesmo efetiva no Rio, fundaram ainda, durou 12 anos, que foi a França Antártica. Eles também fundaram uma no Maranhão, chamada França Equinocial, inclusive a cidade de São Luís, onde eu vou levá-los, ao centro histórico, ela foi fundada pelo francês Daniel de La Touche, em 1612. Lá no século XVII, no contexto, inclusive, da União Ibérica. Tem? Os franceses também tentaram em vários pontos da costa brasileira. Só para você ter uma ideia, cidades de Natal, a esquina do Brasil, cidades de Natal, João Pessoa, cidade de Fortaleza, cidade de Belém, foram cidades que surgiram a partir de fortes militares. Nós vamos ver isso depois. Esses fortes deram origem àquelas cidades. E os fortes foram construídos para combater os franceses. Bem? Então, o Brasil foi parte francês, o Brasil foi parte holandês, o Brasil foi parte espanhol, depois português. No caso mais presente é São Luís. O Maranhão ele foi dominado pelos portugueses, depois pelos franceses, depois pelos holandeses, pelos espanhóis, pelos portugueses. Aí que entregaram para o Sarney já há muito tempo. Então, você tem uma história que ela acaba tendo diversas contribuições, diferentes povos. Ok? Bem, meu povo, preciso da devolutiva. Está tudo certinho, tudo legal. Fazer uma pousada. Pois é, mas essa era a ideia. Na carta a intenção era chegar à Índia, mas por um erro no percurso ele chegou à América sem saber. Seria isso? Nelson Nunes é uma versão. Como no History Channel, são versões. Mas essa versão ela é pouco hoje acreditada. Porque antes de Cabral, teriam estado no Brasil outras digamos assim, outros viajantes, como o próprio Duarte Pacheco, esteve aqui em 1498. Os franceses são top. Seria legal falar francês. Tipo, parlez français, comment allez-vous? Très bien, très mal. Où est-ce que tu l'habites? Tudo bem. Bom, voltemos. Então, são versões, mas inclusive nós vamos trazer questões sobre essa chegada dos portugueses ao Brasil e como é que isso foi interpretado também lá na partir de texto, né, de questões bem elaboradas. Eu vou colocar algo para vocês aqui no chat. Eu comentei, acho que naquela hora que o sinal não estava muito interessante. Vamos ver aqui. A chamada dinastia.
de rei. Valeu? É isso aí, distinta amiga. Eu fiz um curso de francês, está com um tempinho, é verdade, e não tendo a prática. Mas vamos a Paris também, eu vou só com essa turma aqui, não divulgue, por favor. Bom, então nós temos Borgonha, foi uma família, depois a família de Avis, e também a família, cadê você? Bragança. Foram as três dinastias que governaram Portugal. Bragança. Valeu? Não esquece disso. Essas aí são as famílias. Muito bem, Nelson Nunes. Tá, ó, famílias ou dinastias portuguesas. Borgonha, Avis e Bragança é a atual família real brasileira. O Brasil tem família real. O Brasil tem Cília de Petrópolis como uma espécie de sede da família imperial, seus palácios. Eu vou levá-los também a Petrópolis e teremos oportunidade de visitar, inclusive a catedral onde estão lá os restos mortais de Dom Pedro II e da princesa Isabel. Ok? Voltemos então. Então, pessoal, essa pré-colônia foi assim. Quanto à questão dos portugueses saberem ou não do Brasil, eu também trouxe um mapa aqui para ilustrar melhor vocês. É o chamado mapa da partilha colonial. Veja, quem primeiro chegou à América não foram os portugueses. Está aqui, vou voltar também lá no conteúdozinho. Depois a gente volta para esse mapa bem ilustrado. E é aqui, ó. Cadê você? Vamos lá, o Cabral chega ao Brasil em 1500, mas os espanhóis, eles, através de um cara chamado Cristóvão Colombo, que não era espanhol, Cristóvão Colombo era genovês, italiano, portanto, ele, a Espanha não tinha um projeto de navegação. Então ele apresentou para os reis da Espanha, Fernando e a Isabel, que tinha uma ideia, ele tinha um projeto de chegar ao Oriente, só que completamente avessa essa ideia do que se acreditava à época, que a Terra era plana, e ele dizia que não, que chegaria ao Oriente navegando no sentido contrário, navegando pelo Ocidente. Só que ao invés de chegar ao Oriente, na verdade ele chegou a novas terras, ao novo mundo. Mais tarde assim se chamado, está aqui melhor ilustrado. Cristóvão Colombo, 1492, olha a rota dele aqui. Ele chegou a uma ilhazinha chamada Ilha de Guanahane, na América Central. Mas ele morreu acreditando que havia chegado às Índias. Por isso que durante algum tempo essa área foi chamada de Índias. Depois começaram a chamar de Índias Orientais, que é para cá, Índias Ocidentais. Okay? Mais à frente, 1509, mudaram o nome de Índias para América, em homenagem a outro navegador, Américo Vespúcio. O curioso é que mudaram de Índias para América, mas não mudaram a denominação dada aos povos que aqui viviam. Tanto os povos da Mesoamérica como os povos da América do Sul foram chamados de povos o quê? Indígenas. Povos indígenas. Se é América, por que não chamá-lo de, ao menos, ameríndios? Ou os verdadeiros americanos? Essa foi a primeira e grande violência contra os povos nativos. Uma violência brutal, de considerá-los, inclusive, todos iguais. Foi outro grande erro. Nós vamos ter a oportunidade de irmos ao México e ao Peru e veremos que aqueles povos maia, azteca, no caso do Peru, os incas, eles conseguiram desenvolver cidades, tinha toda uma dinâmica de estrutura, pirâmides, palácios, muito semelhante com aquilo que houve, por exemplo, no Crescente Fértil, no caso do Egito, Mesopotâmia, por exemplo. Então, isso é até fator também de muitas dúvidas. Como povos que viviam distâncias tão abissais conseguiram desenvolver técnicas tão semelhantes? Lá no History, eles procuram dar respostas. Tá bem? Então, veja só, a chegada dos europeus à América é considerado um dos três grandes feitos da história da humanidade. O primeiro deles é o nascimento de Cristo, até tanto é que
da humanidade ocidental. Nossa história, estamos no ano 2021, a partir do nascimento de Cristo. O outro foi a chegada dos europeus à América. Portanto, olha, o Cabral chega ao Brasil em 1500, mas o Cristóvão chega aqui em 1492, 8 anos antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Então eu dizia, nascimento de Cristo, chegada dos espanhóis à América, e qual foi a outra? A Revolução Francesa. Esses são os três principais acontecimentos da história da humanidade ocidental. São referências, ok? Lembrando, meus jovens, que outros também realizaram proezas em nome da Espanha. Nunes Balboa, por exemplo, ele atravessou a pé a América Central e chegou a um mar calmo, qual foi chamado de Pacífico. E o Mediterrâneo era chamado de mar tenebroso, agitado. Depois, um espanhol chamado Fernão de Magalhães iniciou a primeira viagem de circunnavegação. E aí, meu amigo, minha amiga, vai criar o seguinte: se era possível circunnavegar, então a Terra não podia ser plana. Essa ideia do geocentrismo foi perdendo espaço com o conhecimento, as conquistas. E aí, mais adiante, admite-se o heliocentrismo. Mas a igreja condenou muita gente que era adepta do heliocentrismo. E a verdade dela era o teocentrismo e o geocentrismo. Ok? Bom, agora nós podemos falar sem nenhum problema dessa partilha, porque você já sabe que os espanhóis chegaram primeiro. Por isso que portugueses e espanhóis decidiram, então, aqui, ó, 1492, né, Espanha, Brasil, né, Cabral 1500. O que é que fizeram os reis de Portugal e da Espanha? Eles decidiram dividir essas novas terras conquistadas, ou conhecidas. A isso chamou-se de partilha colonial. O primeiro tratadozinho, inclusive uma bula papal, a bula intercetera, ou intercoetera. E o que dizia essa bula? A bula intercetera, ou intertira, ou intercoetera, ela determinava o seguinte: seria traçada uma linha imaginária distando 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Está aqui, ó, 100 léguas. Meu amigo, minha amiga, 100 léguas, transformando isso em quilômetro, chega a 600 quilômetros. Uma linha imaginária. O que se percebeu? Que as terras que estavam a oeste, olha aí, ficariam todas com a Espanha. Leste, Portugal, eram terras submersas. As terras emersas ficariam com a Espanha. Portugal, portanto, não aceitou a bula intercetera. É por isso que no ano seguinte, ela foi em 1493, no ano seguinte, 1494, na cidade espanhola de Tordesilhas, cidadezinha que eu vou levá-los também, foi assinado um novo acordo, um novo tratado com o nome da cidade. Esse tratado, a linha imaginária ficaria a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. E aí sim, terras a oeste, Espanha, terras a leste, Portugal. É por isso que, quando você começa a estudar a história do Brasil, você tem só parte do território do Brasil atual. Né? O Brasil pré-colonial, boa parte do Brasil colonial era só menos da metade do Brasil de hoje. Mas você estudou também com a Tatiana, você que era aluno aí do lado de Dácio, você estudou, por exemplo, que eles promoveram as bandeiras, que houve a expansão da pecuária, que houve a exploração das drogas do sertão na tua Amazônia, que houve a exploração do ouro no Brasil Central e que houve a exploração através das missões jesuíticas e também da pecuária no Sul. Isto é, você já estudou os fatores da promoção da expansão territorial. E nós vamos revisar isso depois. Isso é só um introito, meu povo. Professor, em quilômetros, quanto dá essa distância aqui, 370 léguas? 2.220 quilômetros a oeste do arquipélago das ilhas de Cabo Verde. Ok? Alguma pergunta? Se houver, se manifeste. A hora é agora. A hora é agora. Legal? E aí?
EAI. Quer dizer, por isso, ilustrando com o mapa, eu acredito que fica melhor, mas nós temos todas as informações aqui. Ó, o Vai e Vem da Pobreza, Tratado de Toledo, ainda até fala eles, Bula Intercetera, Tratado de Tordesilhas, Esquadra de Cabral, Carta de Pero Vaz de Caminha, que não foi o único documento a informar sobre a chegada dos portugueses, havia também outras narrativas, como de um autor anônimo, e havia também de um mestre astrônomo chamado Mestre João, que inclusive foi quem descobriu, foi quem identificou a constelação Cruzeiro do Sul, que é, veja só, referência para a navegação internacional até hoje. E mais, a constelação Cruzeiro do Sul, veja só, ela dá nome à principal honraria que o Estado brasileiro faz a um chefe de Estado estrangeiro. Para se ter uma ideia, nós já tivemos até um certo mico. O que houve então? Houve o seguinte, houve o seguinte, houve o seguinte, o Ernesto Che Guevara, que junto com Fidel, junto com Raul Castro, derrubaram o Fulgêncio Batista, tomaram o poder em Cuba, em 59, ele foi homenageado aqui no Brasil pelo Jânio Quadros, com essa medalha Cruzeiro do Sul. Acontece que os militares, quando tomaram o poder, em 64, querida Isabel Vitória, eles caçaram essa homenagem. Ok? Compreenderam, Brasil? Bem? Não carregou, mas duas, tudo bem. Tão tal que existe homenagem no escudo do Cruzeiro de Minas. Pois é, o Cruzeiro do Sul continua sendo uma referência para navegação. Pessoal, eu quero retomar um tema com vocês Então, aqui. gente, eu vou sair. Eu falei no nosso primeiro encontro da Olimpíada de História. Alguém já acessou o site da UNHB para se informar, já para ver o que é, qual, digamos assim, o que ela se propõe e tudo mais, como é que forma a equipe, o que se estuda nela. Algum de vocês já fez isso? Nós temos aqui 56 alunos. Algum dos teve essa curiosidade, buscou, lembrando que para a escola pública eles cobram uma taxa de uma inscrição de R$ 20 por equipe. Então, dividido aí para os 3 alunos, formando uma equipe, então, 3 de vocês podem participar. Alguém teve essa curiosidade de ler, de acessar o site da UNHB? Bem, pela não devolutiva, eu concluo que não. Ok, Maria Clara, pois vamos seguir então. O que temos mais? Bom, nós temos o seguinte. Então, chegamos à pré-colônia, né? Ou seja, o Brasil não foi colonizado porque não apresentava essas riquezas concretas. Vale lembrar que, nesse contexto, houve exatamente o quê? Portugal vai enviar algumas missões para cá, como missão de proteção, missão de reconhecimento, inclusive dando nome a pontos do litoral. Praticamente todos os pontos do litoral brasileiro eram reconhecidos pelos portugueses, eles dariam o nome de sagrados. Nós temos aí Baía de Todos os Santos, a primeira vila do Brasil será a Vila de São Vicente, né? Então você tem uma espécie de aliança, Estado, igreja. Mas agora eu quero convidá-los, eu vou interromper aqui esse compartilhamento, para compartilhar com vocês uma... Cadê? Isso aqui, ó. Eu acessei, mas não tem ninguém para formar a equipe, diz aí o moderador. Não? Mas tanta gente aí, rapaz. Pois é, cadê mais? Cadê? A Ruth até saiu da reunião. Tem de Olimpíada, meu Deus. Falei, tem, mas já apareceu um, já apareceram 3 alunos para formar a equipe. Tem? E aí, tem gente que às vezes não participa. Não, professor, eu não quero participar, porque se a minha equipe for classificada, eu vou ter que conceder entrevista, participar dos eventos. Não sabe nada de história. Pois vamos para a Olimpíada. O Pedro Henrique até saiu quando você falou disso. Deixarei. Quem da turma entrou em contato comigo no
Zap? Quem foi? Quem lembra? Laura Carini. Foi alguém da sala. Teve um cidadão e uma cidadã. Teve o Pedro, mas o Pedro me parece que saiu agora. Porque eu encaminho diretamente para vocês, sem nenhum problema. Ok? Bom, pessoal, nós temos Cadê você? O que entrou em contato comigo no Zap, na última aula, logo após a aula, pode fazer isso também. O Pablo diz que ele e a história não se dão bem. Que coisa, rapaz! Que coisa, grande amigo. Pois, rapaz, é necessário que você se dê bem com a história e na história de vida, porque a história ela é só essencial, tá? Ela é mais que essencial. Primeiro, para você conhecer direitos, deveres, porque há muito que a história não. Isso aí ficou, né? Perdeu-se no tempo, literalmente. Olha, pessoal, o que eu quero compartilhar com vocês agora. Cadê? Será que é esta? Esse. Não foi um. Tiro o compartilhamento, sem nenhum problema. Não, não este aqui, porque este é sobre a história do Maranhão. Tem alguém que vai fazer prova o EMA? Se for o caso, seria interessante. É exatamente. Vamos lá, voltar. Era certo. Aqui. Olha, eu selecionei umas questões para vocês, inclusive no Super Pro. É uma espécie de questões, questões digamos assim, de teste, né, de avaliação, essencial para você compreender efetivamente o conteúdo que estamos trabalhando. Por exemplo, a primeira questão que aparece aí é uma questão sobre a expansão marítima europeia. Ok? Olha aí. Da SpaceX, a MAN, tem muita gente que faz essa prova. É uma prova Oi, pessoal. Esse aqui bem interessante. Olha aí. Questão sobre a ciência e as grandes navegações. Essa questão só para você fixar, né? Seriam essas questões digamos assim, de fixação, questão de um aprimoramento. Essa daí fala, inclusive, olha, dos oceanos, do mercantilismo, da expansão, questão Enem, inclusive 2019, Estado nacionais moderno, a base comum das ideias mercantilistas consiste na atuação de novos fatores. O que mais? Cadê você? Cadê você? Tem mais. Poema do Fernando Pessoa, que eu citei no começo. Poema Mensagem. Escrevo meu livro à beira-mágoa. Meu coração não tem que os olhos quentes de água. Só tu, Senhor, me dás viver. Você vai ler, evidentemente, na plenitude, para responder a questão. É uma atividade simples com apenas, cadê você? 8 questões. Então, essa, inclusive, última, ela aborda e já está até gabaritada. Eu vou encaminhar para vocês com isso. Mas eu gostaria que você não se pautasse tanto nessa questão de ver o gabarito e tal. Primeiro, responda, porque esse material que eu vou mandar com gabarito, principalmente para os alunos que não estão tendo acesso, porque mesmo com a distribuição de chips, o que eu foi informado é que alguns alunos não estão tendo acesso. Tá? O governo faz uma propaganda muito bonita, mas na prática a realidade é muito diferente daquilo que se considera, pelo menos, razoável. Vamos praticar? Faça essa questão, me diga que gabarito você vai marcar nela aí, por favor.
Podem fazer. É possível. Tudo bem, pessoal? Me digam aí, por favor. Só vão entregar os livros do terceiro ano quando a gente for entregar. Tá difícil a questão? O Wolf, me diga aí e responda, por favor. Então, vamos lá, vamos fazê-la. E aí? Lá, 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 lá. Uhum. Muitos europeus acreditavam que, em direção ao sul, o mar seria habitado por monstros e estaria sempre em chamas. Meu Deus. Se arriscassem cruzar o Atlântico, à época conhecido como Mar Tenebroso, iriam se deparar com o fim the world. Mesmo assim, os portugueses lançaram as grandes navegações no final do 15, considerando. E aí? Veja, quando você vai lá para o mapazinho, 1498, final do 15, foi a viagem do Vasco da Gama. A do Cabral, 1500, é o último ano do século XV. Então tem coerência com aquilo que falei. Ele quer saber, então, considerando, você vai assinar lá as causas que levaram à expansão marítima. E aí? Responderam essa daí? Vamos passar para o número 2. Eu vou comentar todas a posteriori. Vocês já responderam a primeira, passe para o número 2, por favor. O Juan Pablo diz aqui que é o quê? Esse. O Juan Pablo, para bem. Cara, você foi bem, hein? Você foi bem. Juan Pablo. Tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, que era um bloqueio. E existe que força, notadamente, uma expansão, a outra alternativa, embora os portugueses, o périplo, e a existência de um poder centralizado de um Estado unificado. Sim, que chega a ser até redundante aqui. Um poder centralizado e um Estado unificado. Dificilmente você vai centralizar o poder se não tem o Estado unificado, mas está muito correto. O que diz a letra, o item 2? A criação da Companhia das Índias Ocidentais. Isso aí foi pelos holandeses no século 17, 1621. Cadê mais? O 4 diz assim: a descoberta da imensa mina de prata no Potosí pelos lusitanos. Potosí, né, Bolívia, Peru, pertenceu à Espanha, não aos portugueses. Por isso que a colonização da América Espanhola, inclusive, ela começa com base na exploração do ouro e prata. Ok? Então, está incorreto. E o quinto, a invenção da bússola pelos portugueses na escola de Sagres. Essa daí é capciosa, porque eu falei da escola de Sagres, sim, é verdade, a tecnologia, só que a bússola, ela é um invento dos chineses. Até se questiona assim, Juan Pablo, por exemplo, como é que os chineses eram tecnicamente superiores e não promoveram a expansão marítima? Por quê? Eles tinham navios com mais de 100 metros. As caravelas portuguesas, espanholas, passavam um pouco de 40 metros. Então, bem mais simples. A bússola veio deles, que é um orientador de navegação. A própria pólvora também veio dos chineses. Né? Então, o questionamento é este: por que ele não realizar a expansão? E aqui o item afirma que é a invenção da bússola pelos portugueses. Eles, na verdade, passaram a usá-la, vão adaptando às suas necessidades. Portanto, um interesse.
Obrigado a você pela participação e eu vou encaminhar esse material para vocês. Acho que isso é um gabarito para vocês responderem com tranquilidade e eu vou comentando com vocês, né? Bem, pessoal, é isso aí, é isso aí. Bom, eu quero. Já fizeram a segunda também? Se não fez, não se preocupe, você terá tempo para fazer, que eu vou encaminhar para você, ok? Como eu vou ter mais uma aula seguida, agora o Cláudio vai tomar uma água. Não, não, ô Nelson, não se preocupe, essa atividade não é aquela atividade que, quando eu disponibilizar uma com essa daí, eu ponho lá na turma, Extra, e aí eu digo, essa daqui era só para eu praticar mesmo durante a aula, já que são 2 aulas seguidas, para não ficar só essa parte teórica, nós vamos utilizar esse recurso também de estar respondendo questões, comentando, trazendo questões Enem e tal, até para consolidar aquilo que foi teorizado. Ok? Obrigado aí pela sua participação. Pessoal, eu vou encerrando aqui.